Lucas, capítulo 13, versículo 10. Fala assim: e ensinava no sábado numa das sinagogas. Então, esse versículo começa falando, né, que Jesus ensinava. Então, a prioridade de Jesus eram os ensinamentos. Então, Jesus ele não perdia oportunidade de ensinar. Ele viveu sua vida de forma a servir e ajudar as pessoas. E aqui fala que ele ensinava no sábado. Então, esse fato aqui, ele ocorreu num sábado numa sinagoga, dia e local sagrados pelos judeus. Então, por isso, irmãos, é que Jesus ele foi assim duramente criticado e perseguido pelas autoridades assim religiosas do seu tempo. Por quê? Porque ele quebrava os paradigmas daquela época. Como, por exemplo, ele curava no sábado, ele tocava em leprosos, ele entrava na casa de fariseus, de publicanos, ele se aproximava de prostitutas. E naquele tempo também os judeus eles não se davam com os samaritanos. Mas Jesus um dia também puxou conversa com uma mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Então nós vemos assim que ao fazer aquilo que aparentemente não se podia fazer, segundo assim os preceitos humanos, as tradições daquela época, Jesus ele foi assim de encontro a pessoas que eram discriminadas, que eram excluídas, não é? E o que ele fazia? Ele revelava a elas o seu evangelho e o seu amor, como aconteceu nesse texto aqui. E aqui em Lucas 13, 11, fala assim, a primeira parte do versículo. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia 18 anos. Então, uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Nem toda enfermidade ela é de origem satânica. Neste caso aqui específico, era. Então, a enfermidade assim da mulher, aparentemente física, ela tinha o seu fundo assim no espiritual. Por quê? Porque Jesus, ele declara aqui, né? Ele fala, ele a descreve como uma prisão satânica. Então, aqui no versículo 16, diz assim: e não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Então, aqui Jesus descreve, né, a enfermidade como tinha um fundo espiritual, uma prisão satânica. Então, a mulher, ela não podia, assim, se erguer, como a palavra diz, ela andava curvada, não é? Por quê? Porque Satanás a mantinha presa, assim, completamente aleijada da coluna vertebral. Eu creio assim que essa mulher, por estar curvada há tanto tempo, ela tinha sérios problemas assim de relacionamento. A vergonha, talvez, de não poder se endireitar, né, uma vez que ela era diferente das outras pessoas. Ela não podia olhar assim as pessoas nos olhos. Ela com certeza se sentia humilhada, uma baixa estima e até discriminada. Isso sem falarmos assim das dores que essa mulher devia sentir por viver assim curvada. Ela olhava sempre para o chão, nunca para o céu ou para a frente. Irmãos, quantas pessoas têm passado assim por essa vida, olhando também somente para o chão, sem poder ver o céu, sem poder ver novos horizontes, vivem curvadas. Uma coisa que encurva a pessoa e a faz olhar somente para o chão é o pecado. Então, o pecado, ele nos impede de olhar para Deus. Vamos ver o que Davi fala no Salmo 38, versículo 6. Então, Davi fala assim: estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo o dia. Então, Davi, ele andou muitos dias encurvado. Por quê? Porque ele escondeu o pecado no seu coração. Davi era um grande rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus, muito abençoado. Mas um dia ele caiu em pecado, adulterando, e ainda ele foi cúmplice da morte do marido da mulher.
ele o mandou para uma frente de batalha para que ele fosse morto. Então, durante a gravidez da mulher, o pecado, ele ficou guardado no coração de Davi. E só depois que ele foi exortado pelo profeta Natã, é que Davi tomou consciência da realidade do seu pecado. Ele escondeu, assim, o pecado do povo, mas ele não escondeu dele mesmo, uma vez que o profeta revelou o pecado. Então, irmãos, Deus, ele sabia tudo que Davi havia feito. O diabo sabia também. Então, o sentimento de culpa deixou Davi assim, para baixo, abatido, encurvado, como fala a palavra, e só depois dele confessar o seu pecado e ser perdoado por Deus, é que ele voltou a ter assim sua comunhão restaurada com Deus. Então, o pecado, a palavra diz que ele faz divisão entre nós e o nosso Deus. E a palavra diz lá em 1 João 1,9, que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, irmãos, o pecado, ele nos afasta de Deus, não é? Ele nos faz assim, ficar curvados, olhando para o chão. Uma outra coisa também que encurva a pessoa, está lá em 1 Samuel 8,1. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito, Joel, e o nome do seu segundo, Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então, aqui está falando, né, que os filhos de Samuel se curvaram à avareza. Então, o que é a avareza? A avareza é um apego assim demasiado ao dinheiro. E muitas pessoas hoje também têm se curvado aos bens materiais e ao dinheiro. E assim, elas se distanciam de Deus. Não é errado, irmãos, nós sermos prósperos. A palavra diz que prosperidade é um dom de Deus. Então, não é errado você ter um carro bom, uma casa boa, uma boa conta bancária. Não é isso. O que você não pode ter é a avareza, é o amor excessivo a essas coisas, não é? Porque a palavra diz que onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o seu coração. Então, se você tiver um amor a essas coisas, o seu coração vai estar ali. Vamos ver o que fala em Mateus 19:16. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E aqui no versículo 21, fala assim: Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Está vendo? Um jovem que queria herdar a vida eterna. Mas quando ele soube o que ele precisava fazer, o que ele fez? Se retirou triste. Por quê? Porque tinha a avareza, tinha esse sentimento, né? Tinha um apego demasiado ao dinheiro. E aqui em Mateus 16, e aqui nesse Mateus 19, no versículo 23, Jesus ainda disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, não é? E a palavra também diz aqui em Mateus 16, 26, um pouquinho para trás: Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma. Está vendo, irmãos? O que adianta a pessoa ter, né, assim, tanto apego às coisas materiais, ter esse sentimento da avareza e perder a melhor coisa que é a vida verdadeira, a vida eterna?
Então, por isso, irmãos, que é importante que nós estejamos sempre dentro da palavra de Deus. Porque quando nós estamos fazendo alguma coisa que está fora da palavra de Deus, nós ficamos assim, curvados, olhando para baixo. Nós ficamos na mão do inimigo. E o final disso nós sabemos, que é o sofrimento, que é a derrota. Então, quantas pessoas estão assim hoje, não é? Curvadas, escravizadas pelo diabo, com vícios, assim, no pecado, né? Na mentira, na avareza, ou mesmo na falta de fé, na falta de perdão. Estão assim, né? Fazendo a vontade do inimigo, porque a palavra diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Então, essa mulher, nós não sabemos, assim, que a palavra ela não registra por que ela ficou assim. Mas eu creio, assim, que em alguma época da vida dela, ela também fez alguma coisa que, assim, habilitou a ação do inimigo entrar na vida dela. Então, ela abriu a guarda, talvez não vigiou em alguma coisa, e o demônio teve acesso à coluna dela, fazendo com que ela ficasse, assim, encurvada. Então, muitas vezes, irmãos, nós vivemos situações assim que nos escravizam, né? E nós até pensamos assim que não tem mais jeito. Mas, irmãos, aquela mulher talvez também pensasse assim, não é? Ela vivia uma vida assim difícil por viver encurvada, ela tinha assim uma vida limitada e sem esperanças, mas sua vida mudou no dia em que ela teve um encontro com Jesus. Jesus, então, o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ele veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Vamos voltar lá em Lucas 13, 12. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Então fala aqui, né? E vendo-a, Jesus a viu e se compadeceu dela. Jesus, irmãos, ele vê a nossa dor, ele vê o nosso sofrimento. Ele é um Deus que vê. Por quê? Porque a palavra diz que os seus olhos são como chamas de fogo. Jesus, ele viu o dia que Bartimeu clamava. Ele clamava e as pessoas mandassem que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais. E Jesus o viu, o chamou e o curou. Um dia também, enquanto Jesus pregava numa manhã ensolarada, os seus olhos também, eles estavam assim, do outro lado do mar. Ele viu também um homem que também precisava de ajuda, né? O endemoniado gadareno. Ele viu aquele homem, ele viu o sofrimento dele. E o que Jesus fez? Ele foi até lá e o libertou. Então, Jesus, ele vê sua dificuldade. Ele sabe, assim, exatamente tudo o que você está passando. Ele não está indiferente ao seu sofrimento, à sua dor. E como ele agiu em favor da mulher, é certeza que ele também vai agir em seu favor. Por quê? Porque Deus, ele age, irmãos, nas nossas impossibilidades, não é? E quando os olhos do Senhor estão assim na nossa direção, algo maravilhoso sempre acontece. O impossível torna-se possível, as portas fechadas se abrem e a nossa vida é assim, totalmente restaurada. E aqui no versículo 13 fala assim: e impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. Então Jesus, não é, libertou aquela mulher. Em João 8:36 fala: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E o que a mulher fez quando viu que estava curada? Aqui a palavra registrou que ela glorificava a Deus. Então, essa mulher, ela teve assim no seu coração a atitude correta. Ela reconheceu, né, que a sua cura era fruto de um milagre. Irmãos, e assim, uma coisa bastante importante nesse texto, né? Aonde essa mulher estava quando foi curada? Ela estava na igreja, na sinagoga. Então, ela recebeu a cura. Por quê? Porque ela não ficou em casa se lastimando, chorando, não é? Ela não olhou para as dificuldades, para as circunstâncias.
ela tomou uma atitude de ir à casa de Deus e ouvir os seus ensinamentos. E onde há ensinamentos de Jesus, irmãos, é certeza que milagres sempre acontecem. Tem um versículo assim na Bíblia que eu amo muito, que é João 17:17, que ele diz: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, irmãos, é através da palavra de Deus, que é verdadeira, que nós somos mudados pelo Senhor. E é através dos ensinamentos da palavra que é dado na igreja, que a nossa vida também, irmãos, ela é totalmente transformada. Então, concluindo assim esse texto, irmãos, quem sabe, né, se aquela mulher, ela chegou ali na sinagoga, naquele dia, como ela sempre fazia. E talvez ela até pensasse que ela voltaria assim para casa, do mesmo jeito, como acontecia há 18 anos. Mas aquele dia foi um dia especial na vida daquela mulher. Aquele culto foi especial para ela, foi diferente para ela. Jesus, ele mudou sua situação. Ela entrou ali curvada, não é? Mas ela saiu glorificando a Deus pela mudança que ele fez na vida dela. Então Jesus, ele muda as situações. Ele mudou a situação do ladrão lá da cruz, ele o salvou. Ele mudou a situação da mulher adúltera, mudou a situação de Zaqueu, que tinha uma péssima reputação, mudou a situação de Nicodemos, que era um religioso, de Paulo, que era um fariseu, de Bartimeu, como eu falei, de Gadareno e de outras pessoas, dessa mulher também, não é? Então, talvez hoje, você também se encontre assim, curvado diante de uma rejeição, ou mesmo diante de uma humilhação, ou diante de uma enfermidade, diante de uma dívida impagável, ou mesmo diante de uma discórdia familiar. Há anos também que você vem lutando, enfrentando esse problema que aos seus olhos parecem assim não ter mais solução. Mas creia, irmãos, que Jesus hoje também, ele está te vendo. Ele viu o seu esforço de vir aqui, ouvir os seus ensinamentos. Você também não olhou para as circunstâncias, para as dificuldades, e você veio. Você poderia estar assim em qualquer outro lugar, mas você priorizou vir aqui ouvir os ensinamentos do Senhor. E como ele mudou a vida de tanta gente, irmãos, é certeza que ele vai mudar a sua também. Porque ele diz, eu faço novas todas as coisas, e eu sou o mesmo Deus de ontem, de hoje, e serei eternamente. Amém? Que Deus te abençoe.